Hello, class! Muito bem, nós estamos começando nossos resumos, ok, das nossas aulas. E nós iremos começar exatamente pela nossa pré-unidade, ok? Pré-unit. Então, nós vamos ver as nossas unidades. Cada semana serão ministrados e postados, ok? Conteúdos relacionados às nossas unidades que nós já vimos. No caso, esta primeira unidade não será a unidade 1, e sim a nossa pré-unit, ok? Nossa pré-unidade que tem logo no início do livro de vocês. Então, para nós iniciarmos, vocês conseguem ver lá no início do livro de vocês, na page 2, que nós temos o The First Steps, ok? Que é intitulado Pré-Unit. Na Pré-Unit, nós estamos falando do The Alphabet and Numbers. Essa unidade veio para reforçar e para relembrar o que vocês já viram no nosso primeiro nível, no nosso first level do curso. Lembrando que vocês viram alguns verbos, vocês chegaram a saber aprender como fazer perguntas, dar respostas corretas, e dentro dessas perguntas tinham perguntas como telephone number, que seria o número de telefone, address, que seria o endereço, to spell your name, para soletrar o seu nome, or talking about your first, middle name, your second name, falar sobre o seu primeiro, último ou segundo nome do meio, ok? Então, nós vamos estar revendo as nossas unidades através dessas revisões que serão ótimas para o aprendizado de vocês, já que vocês estarão revendo o nosso conteúdo, ok? Para quem quiser acompanhar no livro, você pode acompanhar, fazer suas anotações, caso tenha algo que você ainda não viu, você pode estar utilizando o seu caderno também para fazer essas anotações, se necessárias. E então, let's start. Muito bem. So, here we have 3 verbs. Aqui nós temos 3 verbos. The first is spell. Second, point to. Third, say. Então, aqui nós temos uma pequena lista com 3 verbos que nós vamos estar vendo nessa nossa primeira page, ok? Na first page, na nossa primeira folha do livro. Então, aqui eu tenho o verbo spell. Spell seria soletrar, ok, class? Então, aqui eu tenho spell your name, soletra o seu nome. Spell your middle name, soletra o seu nome do meio. Spell your last name, soletra o seu último nome, ok? De repente, você está conversando com alguém e de repente você não conseguiu compreender o que aquela pessoa falou para você com relação ao nome dela. Então, você pode pedir para a pessoa soletrar aquela palavra ou nome em questão. Ok? Sorry. My second verb is. Meu segundo verbo é point to. Ok? Aqui eu tenho o verbo point. No caso, point seria o verbo apontar. Quando eu vou apontar para algo, eu vou indicar alguma coisa. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos ver uma situação em que você precisa apontar para uma letter. Point to a letter. Ok? Você precisa apontar para uma letra para informar que letra é aquela em questão. Ok? Então, até agora nós vimos o spell, seria o soletrar, point to, apontar, e o nosso third verb, nosso terceiro verbo, say, que é o nosso verbo dizer, ok? Então, se estiver no meio de uma conversa, então eu posso estar utilizando o say, ok? Que é para expressar dizer. Então, até aqui nós vimos spell, point to, say, ok? De repente, você não sabe o nome da pessoa e você que fala assim, olha, se for uma ordem, algo do gênero, você pode falar say your name,
Então, say your name, diga seu nome, ok? Então, spell, eu sempre irei me referir a uma situação em que eu quiser que soletre algo, ok? Point to, quando eu quiser que aponte para algo, algum lugar, alguma coisa em questão. E o say, quando eu quero dizer algo, ok? Então, eu quero que você diga, say that, ok? Você pode dizer aquilo. Então, vamos continuar. Ok, então aqui eu já tenho o início da nossa folha, do nosso livro, da nossa page, ok? É intitulado Pre-Unit. E aqui está dizendo no Focus On que nós vamos falar sobre alphabet e os numbers, como eu falei anteriormente, logo no início do nosso vídeo, da nossa aula. Logo aqui eu tenho number 1, ok? E eu tenho a seguinte frase, spell your name. Foi uma frase que eu falei ainda há pouco, está intitulando a nossa Pre-Unit, ok? Então, esse comando seria spell your name, soletre o seu nome. Aqui no nosso item A, na question A, nós temos o seguinte comando da questão. Listen and look at the picture. Então, você precisa listen, escutar, and look at the picture. E olhar para a imagem. Ok? So, here we have 3 pictures. Ok? Então, nós temos 3 imagens. And in these 3 pictures, we have to pay attention in the verbs. Nós precisamos prestar atenção nos verbos. Por quê? Cada verbo está solicitando algo. Então, a cada solicitação, você precisa estar atento ao que a pessoa está querendo com este verbo. Então, vamos lá. O nosso primeiro verbo eu tenho point to, ok? Então, point to a letter. Ainda há pouco eu falei que nós veríamos uma situação que informaria para apontar para uma letra. Então, minha frase point to a letter seria apontar para uma letra. Você consegue ver, probably a student and a teacher, pode ser um aluno e uma professora, or 2 students, ou 2 alunos, and they are practicing English, e eles estão praticando inglês, and the alphabet, e o alfabeto provavelmente. Então, o primeiro comando da Picture 1, da primeira imagem, ele está informando point to a letter para apontar para uma letra que está no blackboard. Blackboard no quadro negro. Ok? Então, ele vai apontar para uma letra. E a nossa second picture, na nossa segunda imagem, nós conseguimos ver o seguinte comando da questão com outro verbo. Say your name. No caso, say your name, ela está solicitando, está pedindo say your name para dizer o nome, ok? Diga seu nome. Aqui o your, como nós já vimos lá no primeiro nível, your será seu, ok? Então aqui eu tenho say your name, diga seu nome. E aqui ele vai dar uma resposta bem simples, somente com o nome dele, Tom, ok? E na nossa third picture, na nossa terceira imagem, nós conseguimos ver a seguinte frase, spell your name. Então aqui já é a nossa third picture, spell your name. Na terceira imagem nós temos soletre o seu nome. E ele vai falar, no caso ele vai spell, ok? Letra por letra, letter by letter. Então, T-O-N. Então, aqui, recapitulando, só para recapitular o que nós já vimos, aqui eu tenho o verbo point to, say, and spell. Ok? E na primeira imagem, point seria apontar. Na segunda imagem, que é o verbo say, dizer, diga. E no meu terceiro, na minha third picture, eu tenho spell, soletre. E aqui ele vai utilizar o alphabet, que é o que nós vamos ver agora nesse exato momento. Ok? Muito bem. Então, vou colocar um áudio.
Muito bem. Então, como vocês conseguiram escutar no áudio, vocês perceberam que ele soletrou falando cada letra do alfabeto em inglês, ok? Então, vamos agora verificar o alfabeto, ok? Então, aqui eu tenho só mais 2 exemplos. Spell your name. Adam. A-D-A-M. E aqui eu tenho um segundo exemplo. Spell your name. Sarah. S-A-R-A. Ok? Então aqui foram só 2 exemplos que eu coloquei a mais, só para fixação sobre o spell. Muito bem, então vamos para the alphabet, ok? The alphabet. Observe que todas elas, no caso as letras, terminam com o som de E em português, ok? Para pronunciá-las, basta trocarmos o som de E pelo som de I. Por exemplo, aqui vocês conseguem ver que eu fiz uma separação do português para o English. Então, em português, we can say B, C, D. But in English, mas em inglês, we can use B, C, D, ok? Então, sempre ficar atento para não deixar a forma como você já aprendeu, já que é algo que já está gravado na nossa memória, não deixar com que nós acabemos falando de uma maneira errônea o alfabeto, por assim dito, ok? Então, lembrem, no português, geralmente, as letras, ok? Somente as consoantes, elas vão ter um som de E, ok? Mas, em inglês, eu vou ter o som de I. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos como B. Em português, nós temos a letra B, a consoante B. In English, vamos ter o B, ok? Então, aqui eu coloquei mais alguns exemplos. F, L, M, N and S são pronunciadas com o som de E no final em português. No caso do inglês, a letra acaba sendo muda, que no caso o que acontece é retirada a pronúncia apenas da letra E no final de cada vez que você pronuncia, do final como você pronuncia essa letra, ok? Por exemplo, no português. Aqui eu fiz a divisão também dos 2 quadros. Então, português eu tenho F, 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 F. Você consegue ver o E lá no final. F. O L, L, ok? M, N, S. Então, lá pro English, agora nós vamos fazer uma pequena comparação. Então, eu vou falar em português e eu vou falar agora em English. Então, em português eu tenho F. E em English, F. Vocês conseguem perceber essa diferença do F pro F? Então, aqui foi o que eu coloquei mais acima, que no caso eu vou retirar a letra E do final, principalmente destas consoantes, ok? Então, vamos repetir em English. F, F, L, L, M, M, N, N, S, S. Então, aqui vocês já conseguiram perceber que tem uma grande diferença, tá? Principalmente na pronúncia. Então, sempre fiquem atentos a isso quando vocês forem soletrar o nome de vocês, spell your name. Quando vocês forem dar algum endereço, vocês precisam soletrar o nome de uma rua, ok? So, pay attention in this part. Muito bem. So, now here we have the alphabet sounds, ok? Aqui eu coloquei do modo como nós podemos ler, fazer a leitura, ok? Da pronúncia de cada letra do alfabeto. Então, aqui eu tenho. Vamos começar pela letra A até a Z, que, como vocês podem perceber, o nosso alfabeto é igualmente, tem as mesmas letras do alfabeto da língua inglesa. Então, aqui eu tenho A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Deixa eu só falar, abrir um parêntese com relação ao Z, ok? Ao Z. Algumas vezes você pode estar encontrando como Z, ok? Ou Z. Então, meu Deus, eu vi o Z, mas eu aprendi o Z no outro curso, aqui no curso estou vendo o Z, como é que fica? Não, gente, tá correto das duas maneiras, tá? Eu vou colocar o áudio para vocês. Então, apenas escutem o áudio. Esse áudio está disponível no nosso site, ok? Tem todos os áudios desde a pré-unidade. Então, se vocês quiserem baixar o áudio para vocês escutarem, se vocês quiserem revê-lo para escutar, baixar, ficar escutando a playlist de vocês, vocês podem à vontade. E eu indico a fazer isso, ok? Vou colocar o play aqui para vocês. Muito bem, class. Então, esse é o áudio que nós temos lá na nossa plataforma, ok? Então, vamos continuar. Muito bem. Então, fazer uma outra observação. A pronúncia do T e do D tem certa diferença. Por exemplo, o T em inglês, eu vou falar T, ok? T. E o D, eu vou falar D. Então, vocês têm que prestar atenção para não deixar o chiado. Por exemplo, o nosso sotaque paraense tem bastante chiado. Então, a gente acaba falando ti, di. E não é esse o som que nós queremos, ok? Nós queremos um som limpo, ok? Sem o ti, di, ok? Então, é ti, di. Relembrem disso, ok? Então, também tem uma outra observação com relação ao M e o N. O am, and, without E sound, é sem o som de E, ok? Então é am, and. Não vou falar M, N, não. Am, and, ok? Estou dando só esses toques que é para ajudar na hora de vocês pronunciarem somente o nome de vocês. Quando alguém perguntar algo com relação ao nome de vocês, por exemplo, eu posso ter uma outra observação para falar para vocês. Eu tenho o double. Quando você quiser falar que, por exemplo, o seu nome tem 2 L's. Meu sobrenome é Rebelo, mas é com 2 L's. Então, eu vou falar double L. Ok? Então, você fala double e você fala a letra que você quer como se fosse duplicá-la. Ok? Então, double L. Meu nome é, não sei, William, com 2 L's. Ok? Double L, com 2 L's. Ok? Então, eu também tenho, quando eu quero falar que, por exemplo, eu quero falar, vou soletrar, vou falar que meu nome começa com letra maiúscula, obviamente, já que é o nome próprio. Você pode falar capital letter, ok? Quando for minúsculo, você pode falar small letter, ok? É mais para cunha de informação essa parte. Então, aqui nós estamos visualizando na página 2, ok? The alphabet, que foi o que nós vimos na nossa page 2 da nossa
para unit, ok? E nós temos o pequeno listen aqui, que estava informando o nome de... Tem o nome de algumas pessoas, no qual você precisa estar listen, escutando, ok? Para poder escrever e soletrar posteriormente, ok? E essa é a nossa letter C. E na letter D, aqui no caso teria que ser um trabalho em dupla, mas eu vou apenas falar, ok? Esse exemplo, daqui a pouco nós vamos ver um segundo exemplo com esse mesmo modelo de questão da letra D, da letter D, que vai ter as mesmas informações, mas que também são necessárias. Então eu tenho no exemplo A, ok? Da letra D. I'm Jack. No caso, eu estou informando que eu sou Jack. I'm Jack. Please spell that. Jack. J-A-C-K. Nosso primeiro exemplo, nós vimos I'm Jack. Aqui eles usaram a forma abreviada do I am, que nós já aprendemos lá no primeiro nível. E ela fala da seguinte maneira: Please spell that. Please está solicitando, no caso, formalmente. Por isso que ela está usando o por favor. Ok? Please spell that. Jack. J-A-C-K. Ok? No meu segundo exemplo eu tenho I'm Carmen. Excuse me, I don't understand. I'm Carmen. C-A-R-M-E-N. Então, aqui ela vai utilizar o I'm Carmen, da mesma maneira que foi utilizado no nosso primeiro exemplo. No caso, para dizer que ela é a Carmen, ok? Só que ele vai falar da seguinte maneira, como se ele não tivesse compreendido algo. Eu falo assim, excuse me, I don't understand. Então, ele vai usar o don't understand para informar que ele não compreendeu, ele não entendeu. Então, ela vai voltar a reafirmar I'm Carmen e ela vai spell her name, ok? Ela vai soletrar o nome dela. Muito bem. Na page 2, ok? Na page 2 da letter C, aqui nós temos as respostas, ok? Na page 2 da letter D, como eu falei anteriormente, que teria um exemplo similar. Então, aqui é o nosso segundo exemplo. Está da seguinte maneira. I'm Mel. Please spell that. M-E-L. Mel. Ok? E no nosso segundo exemplo, I'm Leno. Excuse me, I don't understand. I'm Leno. L-E-N-O-N. Ok? Então, no caso, pode soletrar antes, pode reafirmar o nome. Olha, eu sou o Leno. I am Leno. E você vai soletrar, você vai spell. Ou você pode primeiro spell e depois informar novamente seu nome. Ok? No primeiro exemplo, no caso aqui da Mel, eu coloquei primeiramente o spell, ok? Como você soletra, depois escrevi o nome dela. E no segundo, eu afirmei que aqui ele era o Leno e depois coloquei a forma spell, ok? Como se soletra. Vamos continuar. Então, na nossa segunda parte, nós vamos ver os numbers, ok? Os numbers são algo um pouquinho mais fácil, no entanto, precisa de atenção da mesma maneira. Aqui nós temos zero, aqui nós vamos ver tanto como ele é escrito em inglês, como ele se pronuncia. E aqui ao lado o numeral em si. Então, aqui eu tenho zero. Lembrando que o zero, eu também, daqui a pouco vai ter uma observação, mas vou logo explicar aqui também. Ele pode ser utilizado da forma O. O O eu vou estar utilizando em address or telephone numbers. Vou estar utilizando em endereços ou número de telefone. Ok? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Lembrando que no 3 eu vou ter o som do TH, que é um fonema que nós não temos em português, mas é um som similar quando você coloca a língua aqui nos dois dentes da frente. Então, vai fazer o som de... Então, é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui nós vimos até o number 12, até o número 12.
ok? Que esses são os mais comuns e que a maioria de vocês já conhecem. Então, esses números são necessários para montar qualquer... posteriormente, se você quiser falar 22, 31 em inglês, você vai precisar saber pelo menos os 9 numbers, ok? Então, aqui é uma observação. Entre o 13 e o 19, entre o 13 e o 19, todos os números terminam em teen, ok? E a observação que eu tenho a fazer é que geralmente eles consideram lá de 13 a 19 anos um teenager, que no caso lá seria um adolescente, daí deriva o teen, ok? Por isso aqui é teen, vocês podem ver aqui, olha, teen. Então, entre 13 e 19 eu vou ter a terminação teen nos meus numbers. De 20 a 90, aqui nós temos alguns exemplos. Eu só coloquei só as casas decimais. Então aqui eu tenho 20, que e algumas vezes você também vai estar escutando 20, ok? Então não se preocupe se vocês escutarem dessas duas maneiras, tá? Porque depende muito do accent, do sotaque. Então aqui eu tenho a forma mais comum. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ok? Muito bem, então aqui eu tenho o zero, só também uma observação que eu falei para vocês, que quando eu estiver falando de número de telefone, ou quando eu quiser falar de um endereço, de vez eu falar 000000, eu vou estar falando, por exemplo, se vocês verificarem aqui no número abaixo, então aqui eu tenho 3003, então seria 3003, que é muito mais rápido de se falar, ok? Então, nós temos aqui na nossa page 3, na página 3, Learning Numbers, que nós já vimos os numbers, nós vimos até o 12, então vamos continuar a partir daqui do 13, ok? Então eu tenho aqui 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ok? Então esses foram os números que nós já vimos. Aqui na letra B, vocês precisavam, no caso, positividade em pares, ok? Para perguntar sobre os números de telefones, ok? E aqui nós estamos falando sobre o endereço. Lembra que eu falei para vocês também sobre os endereços, que os números serão também muito encontrados em endereços. Na parte de baixo da page 3, eu tenho 3, Learning More Numbers. E aqui nós temos, falando um pouquinho mais sobre os números. No caso aqui, lembra que eu falei para vocês que do 1 até o 9 será necessário para vocês poderem criar novos números, montar os números para vocês poderem falar. Então, se você já sabe como é o 20, se o 20 é 20, or 20, e eu sei que o 30 é 30, então, eu sei que se eu quiser falar 21, eu vou precisar apenas fazer o quê? A junção. Então, ficará como? 21. Ah, teacher, eu quero falar 24. 24. Teacher, eu quero falar 27. 27. Ok? É uma maneira bem simples. E aqui eu tenho do 10 ao 90, ok? Então, de extra aqui, nós já vimos do 10 até o 90. E de extra aqui eu tenho 100, que é o 100. Ah, teacher, mas eu quero falar sobre o 200. Ok, tá vendo o numeral aqui na frente, o número 1? Então, para fazer 200, você não precisa apenas acrescentar o 2 no lugar do 1. Então, é exatamente a mesma coisa que você vai fazer na língua inglesa, ok? Então, de vez de falar 100, para criar 200, você vai falar o quê? 200, ok? E aqui tem um pequeno exercício, lembrando que são áudios, todos têm áudios para vocês escutarem, também está disponível lá no nosso site. E na letra C, seria um áudio para vocês escutar, que provavelmente no livro de vocês também está respondido já, tá? Então, por aqui nós encerramos a nossa aula. Ok, classe? Então, esse foi um breve resumo sobre a unidade, sobre a nossa pré-unidade, tá ok?